Queridos amigos, irmãos, todos vocês que parou para acessar esse canal, para acessar esse vídeo, é uma alegria e privilégio falar para você. E hoje nós vamos ver um dos capítulos mais interessantes da Bíblia. Talvez a maior, a mais importante oração feita em toda a história do cristianismo e que tem a ver diretamente com os nossos dias, tem a ver diretamente com a nossa salvação e tem a ver e contextualiza muito com a falta de segurança que nós temos nesses últimos dias. E aqui eu falo de falta de segurança para a vida mesmo, não estou falando de outro aspecto não. Sendo assim, eu gostaria de te convidar a ficar muito animado aí, abrir sua Bíblia no capítulo 17 do Evangelho segundo João, e nós vamos nos ater às orientações que a palavra de Deus nos traz nesse dia. Eu gostaria de orar com você, para que o Senhor pudesse levar o nosso conhecimento, levar a nossa dimensão de Deus, de Jesus, para um outro nível, a partir da leitura, a partir da exposição desse capítulo 17. Eu queria orar com você nesse momento. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus, eu oro em nome de Jesus Cristo. Que texto fantástico, que evento maravilhoso foi esse tempo que o Senhor enviasse Jesus a essa terra, a morte de cruz, a ressurreição e por aí vai. Eu oro pedindo ao Senhor a clara orientação dessa palavra para nossos dias. Deus, a aplicação para nossos dias, para os nossos relacionamentos, para a forma como nós encaramos o Senhor. Dá-nos, Deus, a partir desse texto, o entendimento para que possamos ser cristãos melhores, homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, idosos, que te honram melhor com as nossas vidas. Glorificado seja o nome santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com você então o capítulo 17 do Evangelho segundo João. É um dos capítulos mais fantásticos das Sagradas Escrituras, meus queridos. Jesus ora por si mesmo. Eu sempre gosto de dizer a versão que eu uso, estou usando NVI. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe desse autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Jesus ora por seus discípulos. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-me em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico,
para que também eles sejam santificados pela verdade. Versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que o que me deste estejam comigo, onde estou, e vejo a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Eu queria desafiar você a pensar nesse capítulo através de 3 aspectos, porque eu acho que isso ajuda-nos a entender a magnitude dessa oração. Esse capítulo é dividido, tem 3 divisões. Se você tem uma NVI, ela já traz as divisões em negrito. Dos versículos 1 a 5, Jesus ora por ele mesmo. Jesus ele olha para o Pai, ele olha para o céu e aí já começa a ver uma postura de dependência. Então, Jesus ora por ele dos versículos 1 ao 5. Dos 6 ao 19, Jesus ora para seus discípulos. Ele pede a Deus que os guarde do mundo, do mal e por aí vai. Você vai lembrar que lá no capítulo 19, por mais que você não tenha estudado, ou se você tem estudado, melhor ainda, mas em alguma época da vida, a gente já viu lá no versículo 19, que acontece aquela hora que os soldados chegam para prender Jesus, e em vez deles prenderem Jesus, deles terem iniciativa, Jesus se entrega a eles. E ali nós somos lembrados de que Jesus se entrega a fim de não haver prejuízo, de não haver matança, de não haver violência, porque ele estava ali com parte dos discípulos. Então Jesus ele poupa eles nesse momento, e obviamente em todo tempo e em toda vida Jesus ora para que os discípulos sejam guardados do mal e deste mundo. Do 20 ao 26, Jesus ora por nós. Ele sabia de mim, sabia de você, e já orou por nós, porque aí ele ora pelos discípulos que ainda haveria de crer. A gente pode entender que isso é a igreja, que isso é os crentes do momento e que ainda converterão ao Senhor Jesus. Então ele abrange, ele ora por ele ora pelos discípulos daquele momento e ora também pelos que haveriam de vir. Só lembrando, queridos, que esse evento, esse capítulo, ele se dá num momento dramático, pré-cruz, porque a gente já está estudando aí e já tem uns 4 capítulos pelo menos que Jesus está naquela última semana, está nos últimos dias ainda da crucificação. Então você percebe uma comoção nesses textos. Jesus reúne os discípulos, se decepciona com o fato de Jesus estar quase indo para a cruz, mas os discípulos não terem entendido tudo acerca do propósito da vinda, acerca da ressurreição e por aí vai. Mas mesmo assim Jesus continua o progresso a fim de cumprir o propósito que é a glorificação do Pai. A gente vê isso em todo o livro de João. Inclusive esse é o nosso pilar aqui. O livro de João nos chama a atenção para a glorificação do Pai. O tempo todo Jesus está apontando para o Pai. Não havia lugar para egoísmo nos feitos, nos prodígios, nos milagres de Jesus aqui em João e no ministério terreno dele. Ok, dito isto, eu quero só chamar a sua atenção para alguns versículos então. Fica comigo aí. Versículo 1, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique,
pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe desse. Queridos, esse texto é fantástico por versículos como este, pelo entendimento de versículo solto e pelo entendimento do capítulo como um todo. A gente tem aqui Jesus pedindo para que o Pai, olha a dimensão da oração de Jesus, glorifique Ele, devolva a glória que Ele tinha quando Ele ainda estava no céu com o Senhor. Quando ainda, a gente vai ver lá no versículo 24, que antes da criação Jesus estava com Deus e Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito estavam juntos ali e havia uma glória, havia uma coroa. Então Jesus aqui ele está orando para Deus devolver. Ele sabia que após é um processo de humilhação, de nascer como humano, de um bebê nascer, de ter uma criação entre os pecadores, de ser humilhado, de ser desacreditado, de levantarem acusações falsas, enfim, tentativa de morte e por aí vai. E daqui para frente ele sofreria uma morte de cruz, que é uma humilhação. Ele sofreria toda a humilhação, padecia o inferno. Então, entende que é um processo de humilhação, ele está sendo humilhado, mas ele sabia que ia chegar uma hora, pós-morte, pós-sepulcro, que então o Pai o glorificaria de novo. Mandaria um anjo, removeria a pedra e ele seria então glorificado nas alturas. Ele voltaria a sentar-se à direita de Deus Pai. O que Jesus pede aqui é para que Deus o faça glorificado novamente. Agora, versículo 2 tem uma informação muito interessante, pois lhe desse autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos. Queridos, não há salvação a não ser que nós passamos pelo crivo salvífico de Jesus Cristo. Atos, deixa eu colar um versículo aqui para você, lá em Atos 4:12 diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Queridos, Jesus Cristo definitivamente reconhecido pelo Pai, reconhecido por Ele, Ele é a fonte de salvação, Ele é a fonte de vida eterna. E aqui Ele deixa claro isso aí. E o que é a vida eterna? Você sabe o que é a vida eterna? Você já pensou na vida eterna como ficar lá no céu, glorificando, louvando o dia todo? Tem uns que dão uma viajada, cada um vai ter uma nuvem particular para ficar se locomovendo. Enfim, como que vai ser o céu? Sempre vai ser uma questão para a gente. O texto bíblico não deixa muito claro das características do dia a dia, se assim posso dizer, no céu. Mas fato é que Jesus dá uma prévia aqui. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Queridos, a vida eterna consiste em conhecer Deus. A vida eterna consiste em saber quem é Deus. Não parece que a gente vai enfarar da vida eterna e do céu. Parece que vai ser uma contínua adoração de um Deus que a gente conhece. A gente não tem a dimensão de como que é isso, mas a vida eterna é sobre conhecer a Deus. Então, quando o Senhor promete vida abundante, ela é para essa terra, e nela está implícito de que nós precisamos conhecer Deus já. Então, a vida eterna é um processo que nós precisamos treinar aqui na terra, porque a vida eterna implica em conhecer a Deus, conhecer o seu amor, a sua bondade, a sua santidade. E mais para frente nós vamos ver como fazer para conhecer a Deus. Mas o primeiro passo para conhecer a Deus, o próprio texto diz que também está implícito a vida eterna, que é conhecer Jesus Cristo. Então é o passo para conhecer a Deus.
Mas a vida eterna basicamente consiste em conhecer a Deus. E daí eu e você precisamos concordar de que conhecer a Deus não é simplesmente saber de Deus por ouvir falar. Existe algo mais nesse conhecer a Deus, porque senão a vida eterna seria acessível e simplória demais. Ela é acessível por causa de Jesus Cristo, mas ela não é simplória. Ela é sobre conhecer a Deus. Continuando, meus queridos, Jesus fala que ele te glorificou na terra, ele cumpriu a obra, está no processo de cumprir a obra que o Pai lhe deu para fazer, e você vai lembrar que lá na cruz, o Senhor, o próprio Senhor, ele fala, está consumado, está entregue. E essa palavra está consumado, na verdade, essas duas palavras, no original, ela pode ser lida como telestei, ou alguma coisa desse sentido. E ela significa está consumado. Era uma palavra muito usada, ela se encaixa no contexto de que um pai envia o filho para cumprir alguma missão, para cumprir algum feito naquela época, e o filho voltava e dizia ao pai, essa palavra em grego, está consumado. E ela era aplicada também para quando o homem, ou a mulher, ou a família contraía uma dívida com um banco, com alguma agência. Aí, no momento do pagamento, era emitido uma folha, e lá tinha um carimbo com essa palavra grega. Escreve teteslei. E essa é uma palavra que o Senhor usou na cruz também. E ela era usada, aquele carimbo tinha escrito está pago, está consumado. E era muito comum esse carimbo. Quando a pessoa ia adquirir algum bem imóvel, uma casa, um terreno, na escritura, no papel, deveria ter esse carimbo escrito: é seu, toma posse, agora é de propriedade sua. Então, assim, a gente tem essa palavra aí que diz muito. Jesus estava, Deus, Pai, eu cumpri o que o Senhor me dera para fazer, e agora aqui está entregue, está consumado. Era comum para aquela cultura esse tipo de coisa. A segunda divisão é que Jesus ora para todo crente, para todo discípulo que ele tinha naquele momento, todo discípulo. E ali ele ora mostrando a segurança que esses discípulos tinham em Deus. A vida do crente, ela está segura. João 10, 28, eu vou ler com você, que nos dá a ideia de segurança também. Diz assim: eu lhes dou a vida eterna, e ela jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Queridos, a primeira parte, Jesus fala da vida eterna, de que ele tinha consumado, então que agora Deus poderia liberar a vida eterna a nós. E a segurança da vida eterna, ela está em Cristo. Aqueles que o Pai deu a Jesus, o Senhor as garante. Então nós estamos garantidos, queridos. Olha que notícia, olha que privilégio, olha que graça. De novo, 10, 28 de João: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Amados, que alegria, que conforto para o nosso coração. O Senhor Jesus é a segurança de todo crente. E lá no versículo 14, eu queria ler o versículo 14 com você, diz o seguinte: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. E que eu queria chamar a sua atenção para essa questão do mundo, porque muitas vezes a gente também usa esse termo de maneira errada, em conversas, a gente usa em pregação muitas vezes, que nós não somos desse mundo, enfim, o que isso significa? Fato é que nós somos desse mundo, obviamente, nós somos desse mundo,
Mas o que o Senhor quer dizer, e a Bíblia quer dizer em todo momento, quando fala de mundo, ele está falando de uma ordem, de um sistema de valores contrário à vontade de Deus. E o Senhor Jesus afirma aqui que nós, os discípulos, os filhos de Deus, nós não somos. Então, se nós estamos comungando com alguma coisa deste mundo, e aí eu falo alguma aliança feita com alguma ordem desse mundo, você e eu deveríamos tomar cuidado, porque isso não é inerente a quem é discípulos de Cristo. Então minha pergunta é: que tipo de aliança que você tem feito por aí? Dependendo da aliança, se compromete à vontade de Deus? E a outra coisa que nós devemos perguntar: as alianças que eu tenho feito, ela cabe no crivo da vontade de Deus? Porque se não couber, a gente está... Não é inerente ao discípulo fazer aliança com este mundo. Então ele fala também que nós seríamos desapontados deste mundo. A oração dele é para que nós pudéssemos não envolver com os sistemas e valores desse mundo. Tem um trecho nessa oração muito interessante também. Eu a tenho praticado e eu percebo aquilo que Jesus fez também. Não rogues que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Queridos, existe uma realidade, preste bem nessa atenção, existe uma realidade espiritual maligna que nós não conseguimos ver, às vezes sentir, mas ela existe, ela é real. Existem seres malignos, anjos demoníacos, servos do diabo, que o propósito deles é detonar com a nossa vida. E Jesus ora aqui também para que o Senhor nos proteja do maligno. Isso também deveria ser uma das características das nossas orações. Livra-nos do mal, livra a nossa igreja, livra a nossa família do maligno, daquele que quer destruir as nossas almas. Continuando, eles não são do mundo, como eu também não sou, já falei disso. Versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui fica muito claro de que o texto bíblico ele precisa ser lido, a Bíblia precisa ser lida. A santificação ela passa pelo crivo do conhecimento da palavra de Deus. A santificação passa pela orientação clara e direta da palavra de Deus. Então fica aí esse versículo para a gente. E a santificação ela tem dois cunhos. Ele é porque sem santificação nós não podemos ver a Deus. Podemos dizer que somos crentes, mas nós só veremos a Deus no dia que nós nos separarmos deste mundo para a vida com Deus. Então, ver o céu, ver a vida eterna é só a partir da santificação, da separação, da aliança, do sistema desse mundo. Jesus fala no versículo 19, em favor deles eu me santifico. Perdão, eu disse para você que tem dois viés da santificação. O primeiro é para nós vermos a Deus. Você pode ser crente a vida toda, mas pode ser que você não se santifique. O coração está nas alianças com o mundo, enquanto o seu corpo e o seu ritual é para um templo, é para uma igreja. Então cuide-se nesse sentido também. Mas o segundo propósito da santificação, e aí eu vou dizer para você que ele tem mais coisa a respeito, mas ele é acerca de que parece uma condição para a gente ser enviado para o mundo para a evangelização. E Jesus aqui diz que santifica para que também eles sejam santificados pela verdade. E aqui a gente tem duas visões, pelo menos, e uma delas é que, obviamente, Jesus não precisava se santificar, meus queridos. Não havia pecado em Jesus. Mas ele é para cumprir um ritual que lá no Antigo Testamento os sumos sacerdotes eles precisavam se consagrar, se santificar, a fim de representar as pessoas que eles lideravam.
Então aqui Jesus está fazendo essa mediação também. Deus, eu me consagro, eu me santifico, eu me separo deste mundo para que esses discípulos, esses que estão aqui e os que virão, sejam também santificados. Na verdade, é uma consagração. O Senhor estava se consagrando para que depois dele todos nós pudéssemos trilhar o caminho da santificação e da consagração. Jesus não precisava, obviamente, de santificação por causa de que ele não tinha pecado. E a santificação aqui é uma segunda linha de pensamento. Ela pode ser entendida também como Jesus estivesse dizendo: eu estou separando, me separa deste mundo, me separa desse sistema e me faz santo, porque só assim eu posso assentar à direita da glória de Deus. E eu estou caminhando para o final já, para a última parte, que Jesus ora então dos versículos 21 ao 26, mas antes só queria ler uma frase de um professor chamado Francisco Leonardo sobre santificação. Então, Francisco Leonardo Calvik, ele diz o seguinte: ele foi questionado um dia com a seguinte pergunta: se a igreja for mais perseguida, ela vai ser mais fiel? A resposta dele é não. Se ela for mais fiel, ela vai ser mais perseguida. Se a igreja for mais perseguida, ela vai ser mais fiel? O Francisco Leonardo responde: não. Se ela for mais fiel, ela vai ser mais perseguida. Queridos, e a nossa santificação, então, só para fechar esse ponto, nós somos santificados pela correta relação com o mundo. O Senhor Jesus ora para que nós não saiamos do mundo, mas pelo contrário, faça a diferença onde você chama de mundo, onde você chama de pessoas que não está na mesma denominação que a sua, que não professa as mesmas bases de fé que a sua, enfim. Nesse lugar onde tem as pessoas que precisam de salvação, você poderia chamar de mundo, mas é lá que você tem que estar lá e ter a relação correta com essas pessoas. A de mostrar Jesus e de ser luz sem se contaminar com as mesmas alianças que eles fazem. Então a santificação ela acontece pela correta relação com o mundo. Ok, versículos 21 ao 26, e aqui eu queria chamar a sua atenção para a oração que Jesus faz por aqueles que ainda haveriam de crer. E aqui ele fala o seguinte: minha oração não é apenas por eles, rogam também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus pensava em mim e em você, meus queridos. E aqui Jesus fala de uma questão muito importante, da unidade. A unidade que faria com que o mundo sabesse de Jesus, para que o mundo pudesse... ele já previa do tanto de divisões que teria no mundo. Queridos, quantos grupos, eu preguei sobre isso um tempo atrás, quantos grupos nós temos nesse mundo? E aí eu falo de grupo religioso, grupo social, enfim, estamos cheios de grupos, de subgrupos, de pequenos grupos. Mas Jesus fala que a unidade que ia gritar para o mundo que Jesus salva, que Deus os ama, que houve um evento de morte de cruz nesse mundo. A unidade. E ele fala o seguinte: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Queridos, a unidade
E a unidade aqui eu estou falando de algo que o Espírito, a unidade é algo que o Espírito gera. A unidade, quem cria, ela é Deus. E nós somos convidados para preservarmos essa unidade, através da comunhão com os outros crentes. Nós não podemos ser juízes das outras pessoas. Nós não podemos ser juízes daqueles que já disseram um dia que professam Jesus como Senhor e Salvador. Nós não podemos achar que só as pessoas que estão na nossa congregação, que têm a mesma placa da nossa igreja, que serão salvos. Lá no céu, lá na vida eterna, nós todos seremos reunidos diante de um Deus só, em um lugar só. E não vai ter placa de nenhuma igreja mais. Nós temos que tomar cuidado para nós não virarmos uma seita, e a seita faz exatamente o seguinte: ela prega que só aquela denominação, só aquela formação de credo salva. Nós temos que tomar cuidado para nós não sermos juízes daqueles que não estão debaixo do mesmo teto congregacional que o nosso. E aqui, obviamente, Jesus pede para que nós tenhamos união e não divisão. Agora, particularmente, eu fico chateado com tanto de igrejas evangélicas que se criou. É lógico que existe um contexto histórico onde cada irmão, cada líder, a partir de uma leitura teológica, a partir de uma perspectiva bíblica, resolveu criar X e Y denominação. E inclusive nós estamos em uma, mas fato é que nós precisamos observar mais acerca da união de uns com os outros, mais do que o que nós temos visto aí. Temos vivido dias de muita desunião, de muitos grupos, de muitos partidos, de muitas tribos. Tem uma pregação minha aqui no YouTube, nesse mesmo canal, sobre a radicalidade dos cristãos, ou discípulo radical, alguma coisa assim, alguma coisa com radical. Veja lá que eu me expresso melhor e com mais detalhes sobre os dias que nós temos vivido, onde nós temos escolhido apenas o nosso grupo e temos gastado muito mais energia e temos brigado por coisas que mais nos separa do que de fato nos une. E lembrando que a desunião faz com que o mundo não se atraia, não ache atrativo, não é testemunho a desunião dos cristãos. Continuando, Jesus, no versículo 11, eu queria ler com você ainda: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Jesus orou, queridos. Jesus gastou tempo orando para que nós pudéssemos ser unidos. Certamente ele previa que nós teríamos dificuldade. E a unidade passa pelo crivo de que a Trindade, a base nossa é a Trindade. Então a nossa origem espiritual é de um Deus trino e uno. E nossa missão no mundo também passa por isso, como eu já disse, passa pela unidade. Sem unidade, nós não vamos atrair pessoas para o reino. E a unidade também, a unidade da fé, ela passa pelo crivo do nosso destino eterno, como eu disse, versículo 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo. É isso aí, os que Deus deu a Jesus, independente da placa da igreja, Jesus está orando para que eles estejam com Ele e que todos vejam a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Então, o nosso destino final é de estarmos juntos. Todos que confessaram Jesus Cristo como Senhor, como o único Senhor e Salvador de suas vidas, viverão unidos. Essa é a ideia. E assim Jesus vai terminando essa segunda parte aqui da oração.
Queridos, eu quero partir para algumas aplicações rápidas com você aqui. Que o Senhor, na verdade, aplicação, oração, que o Senhor Jesus nos ajude. Primeiro, ficar encantado. É um Jesus que cumpriu o propósito de Deus sem egoísmo algum, queridos. Ele glorificou a Deus, o Pai, o tempo todo. E ele inicia o texto falando dessa glorificação ao Pai. Que nós sejamos pessoas que, exemplo de Jesus, não queiramos trazer glória para nós mesmos. Queridos, dias de hedonismo, dias de tudo ser sobre nós, dias de a nossa imagem ser aquilo que mais importa. Pagamos um preço alto para a nossa autoimagem. Jesus mostra exatamente o contrário. Ele o tempo todo está aqui apontando para o Pai. O Pai. Eu fico pensando, se Jesus estivesse no nosso tempo com rede social, cumprindo essa missão, quantas fotos dele ele postaria e quantas fotos do Pai ele postaria? Eu tenho quase certeza que eu sei a resposta de quantas fotos dele ele postaria e de quantas do Pai ele postaria. Não vou falar não. Responde você também essa pergunta. A nossa autoimagem tem sido muito valorizada. Jesus nos ensina o contrário. Sobre os discípulos, também tem essa aplicação. A aplicação que fica para você nesse sentido que, queridos, em Deus, em Jesus, a nossa salvação está garantida. A segurança de estar em Jesus, ela excede a sua conta no banco, ela excede os seus laços sanguíneos, familiares, ela excede a qualquer proposta de riqueza para essa vida. O Senhor garante no capítulo 10 que nós estamos seguros. Eu lhes dou, e o Senhor não é homem para mentir. Ele deu e ele não vai tirar. Ela jamais perecerá. Ninguém pode arrancar nós, os salvos, os crentes, das mãos de Jesus. Que segurança, que segurança. E por fim, a última aplicação que eu queria fazer é sobre o que Jesus fala da unidade. Amados, cuidem-se para que nós sejamos cada vez mais unidos. Não vira um juiz, não vira um divisor. Ame as pessoas. Comungue com aqueles que são que o Pai deu para Jesus, os salvos em Cristo. Não seja juiz das pessoas. E por fim, que nós possamos orar aqui para o Senhor nos ajudar para que essas verdades nos alcancem. Pai Santo, são verdades profundas, é um texto fantástico. Primeiramente, ensina-nos a orar também, a desenvolver a nossa fé, a nossa santidade a partir da oração. Talvez o exemplo mais básico e mais simples desse texto é que Jesus orou. Jesus orou por ele, orou para o esvaziamento dele, orou para a glorificação do Pai. Jesus orou aqui também para aquelas pessoas que já estavam com ele naquele momento, e ele ora para o futuro, ele ora por nós. Então que seja essa lição mais básica aqui. Ajude-nos a orar também para as pessoas, para nós, para nossas famílias. Ensina-nos, Deus, a acalmar o nosso coração, a desacelerar a nossa alma e orar ao Senhor. E depois ensina-nos todas as verdades comunicadas e orientadas aqui também. Senhor, a unidade, dá-nos graça de sermos uma igreja unida. Dá-nos a graça da santificação através da leitura da Tua Palavra que santifica. E ensina-nos também a nos portar como os discípulos Teus, ir ao mundo e ganhar as pessoas para o Senhor. E onde os valores do Senhor não estão implícitos ainda, e levar a Tua salvação, levar a Tua esperança.
Capacite-nos, Deus, para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém.